todo mundo tem uma lembrança do colégio, né? Então, quando a gente começou a fazer o projeto, a gente falou muito sobre de onde nós estudávamos, né? Quais lembranças nós tínhamos, né? Como é que era a arquitetura de onde nós estudamos, e as crianças e todo mundo traz isso na memória, né? Então a gente queria que o colégio fosse uma memória boa, né? Isso foi muito bom também, porque as próprias irmãs, elas têm uma conexão muito grande com o ensino, com as crianças, e a gente conversou muito, foi muita conversa com o pedagógico também do colégio. Então a gente queria que essa arquitetura fosse uma arquitetura de lembrança, né? Então a ideia primeiro era fazer uma reforma no muro do colégio, né? Deixar ele com mais segurança, mas aí envolvendo isso vieram outras necessidades que o colégio tinha, que era o acesso dos pais pela rótula, que nós melhoramos muito essa rótula, ficou uma rótula que cabe mais carros, nós aumentamos muito esse espaço, e na consequência disso já veio o acesso, né? O acesso principal, porque isso também tinha muito a ver com a segurança, porque as crianças teriam que entrar por catraca. Isso foi amplamente discutido com a sociedade, inclusive com os pais, com a própria polícia militar. E aí o projeto meio que foi fluindo em função dessa questão da segurança mesmo. A AXE fez uma primeira etapa, né, que foi a etapa do acesso, né, e as coberturas, que são muito importantes, porque os alunos têm que tem momentos que eles têm que passar por partes de um prédio para outro, e isso tem que estar coberto, né? Tem um pátio interno também, que nós revitalizamos o pátio interno, ele tinha alguns problemas, era uma arquitetura que tinha pontas, né? E criança não pode ter ponta, então a gente fez um trabalho bem lúdico na parte do pátio, trabalhamos com cores, né? Fazer com que esse momento das crianças fosse um momento mais prazeroso. Nós já refizemos toda a rampa, porque não tinha uma inclinação, que era uma inclinação correta, de acordo com a legislação. Toda a parte de acesso é tudo com marcação de piso. E essas passarelas elas vão ligar a um outro prédio que ainda vai existir, né, que é a parte da arquitetura do infantil, que não foi reformado ainda, mas está no escopo de projetos no escritório. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho lá. A gente discutiu muito, sempre pensando em ter uma arquitetura leve, solta, que durasse muitos anos, que fosse uma coisa que não fosse muito modismo, né, para que o colégio que estava fazendo 70 anos, que fez 70 anos esse ano, permanecesse com essa arquitetura, que é uma arquitetura duradoura. Então essa foi inclusive um pedido das irmãs também. E é uma coisa que nós no escritório gostamos muito de fazer. Aconteceu uma coisa muito interessante agora. Uma mãe me perguntou: poxa, minha filha está saindo do colégio agora e não vai pegar as catracas. Pois é, né? Eu queria muito que pegasse, porque isso é uma referência, o acesso do colégio, um colégio seguro. Eles acabam se sentindo, tanto os pais quanto os alunos acabam se sentindo muito mais atraídos pelo colégio. E tendo boas instalações faz com que a gente tenha vontade de estudar, né? Então isso é uma premissa do colégio, a instalação cada vez melhor, mais moderna, né? Inclusive a parte de ensino também aqui do colégio é um ensino de vanguarda, e a gente quer que essa arquitetura, né, ela transcenda isso, né, que apareça no que o colégio tem para oferecer para os alunos. Uma conversa que eu tive com as irmãs uma vez foi que a gente não descaracterizar o gigante cor-de-rosa, né? Porque tem esse nome aqui no Colégio Michel, né? As pessoas conhecem muito porque tinha o prédio cor-de-rosa. Um dos motivos de ser branco, né, é a gente permanecer com a arquitetura que existia, não apagar aquela arquitetura, não apagar essa história, né? Tem essas cores neutras, né, justamente para a gente conseguir fazer com que a história do colégio permanecesse, né, que era um pedido das irmãs e um prazer nosso de fazer, né. E existe uma sala hoje que é uma sala específica de robótica, né, que é uma sala convencional. E uma das nossas reuniões eu falei assim: irmã, o que a gente acha? Nós poderíamos fazer um projeto mais ousado, né, coisa diferente, que tivesse uma outra característica, para que tivesse ligação com essa atividade escolar, né? E elas abraçaram essa ideia, e a gente está fazendo um novo projeto também aqui, que eu acho que vai ficar muito legal. A gente vai fazer o possível para executar o mais rápido possível para os alunos poderem desfrutar. O projeto de arquitetura sempre é um projeto que a gente faz pensando na pessoa, né? Mas quando é uma residência, é uma arquitetura de interiores, aquilo fica naquela família, né? Então é uma coisa que é daquele momento, né? Aqui no colégio não. Aqui no colégio é um projeto que é numa área urbana, que muitas pessoas enxergam esse projeto e agora hoje enxergam esse colégio com outro olhar, né? Um olhar positivo. E aqui as pessoas são
muito especiais, né, que são crianças, né? Não é só uma segurança externa, né? É uma segurança interna também. Então a gente tem uma preocupação muito maior. Eu já conheci o Pedro há muitos anos, né? Nós já tínhamos feito algum trabalho juntos, né? Mas esse trabalho era um trabalho especial, né? E o orçamento, quando chega, quanto mais detalhado tem, melhor é para a gente, melhor também é para o cliente, né? Então eles fizeram um orçamento muito detalhado, tudo muito bem especificado. E isso foi uma vantagem muito grande para eles começarem a obra aqui no colégio. Começou a obra numa época que era de férias, né? E terminou já com as aulas já tendo começado. Foi bom isso acontecer já no final de obra, porque a construtora conseguiu se preparar para receber os alunos, né, que era um grande problema, né, porque é justamente o acesso principal que a gente estava mexendo. E aí acho que correu tudo bem, e em relação a isso correu tudo super bem. O meu dia a dia com a construtora em relação à entrega dos trabalhos, isso nós tínhamos conversas quase que semanais, eu vinha, visitava a obra, ou então algum problema que tinha, a gente conversava. E foi muito tranquilo, foi uma obra muito boa de fazer, as irmãs também são satisfeitas, então foi super legal. Onde as pessoas estão tem que ser um bom local, um local que as pessoas se sintam bem. Acho que a gente alcançou esse objetivo, né, que é fazer com que as crianças tenham um bom momento aqui, e isso com certeza elas vão levar para a vida delas, e isso que é o importante, né? A gente fica muito satisfeito com isso, muito emocionado, porque é para isso que a gente trabalha, né? Para fazer o bem-estar. Então acho que aqui a gente está alcançando esse objetivo e isso me deixa muito contente, muito feliz, assim. Não só a mim, mas como toda a equipe do escritório, porque esse projeto aqui não foi um projeto meu só, é um projeto de uma equipe, né? É muita conversa, é muito trabalho, muito estudo. Nós fizemos muitos croquis, todo o escritório se envolveu muito, então isso é muito gratificante para a gente saber que o nosso trabalho em conjunto, né, teve um resultado, o resultado que está aqui.